Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui de novo para que a gente possa dar continuidade a essa série de vídeos que a gente está tratando sobre a importância da avaliação biopsicossocial. Esse é o quinto vídeo dessa série que a gente vai tratar sobre os objetivos da avaliação biopsicossocial. Para que serve, afinal de contas, essa situação da avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência, ok? Eu quero pedir a você, desde já, que acompanhe esse vídeo até o final, porque esse, na minha opinião, é um dos vídeos mais importantes dessa série que vai tratar desse assunto hoje, ok? Fica comigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência e a gente vem aqui nesse canal todos os dias para trazer informação de qualidade para pessoas com deficiência, por entendermos que informação é condição para uma vida mais digna. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, aperta aí o sino para poder receber a notificação para os próximos vídeos e nos acompanhe também lá nas redes sociais para que você possa saber de tudo que a gente tem publicado diariamente. Quero falar hoje para vocês sobre a questão do objetivo da avaliação biopsicossocial. Para que ela serve, aonde que ela vai chegar, por que nós temos que ter a avaliação e para que a gente tem que ter a avaliação biopsicossocial, ok? Então, antes mesmo de eu dizer o objetivo, eu quero contextualizar vocês e dizer o seguinte: a avaliação biopsicossocial, nesse momento atual que nós temos no Brasil, em relação à questão da pessoa com deficiência, ela é importante porque ela vai dar acesso, em tese, ela vai dar acesso às pessoas com deficiência aos direitos que essas pessoas têm, não é? A ideia principal é essa. O que a lei brasileira de inclusão traz lá do conceito da Convenção Internacional da ONU de 2006, da necessidade da implantação dessa avaliação para que as pessoas com deficiência tenham acesso definitivo aos seus direitos, e isso tudo faz muito sentido, porque, primeiro, para evitar algumas questões relativas a fraudes, segundo, para que se distribua de forma justa os direitos para quem tem, de fato, direitos. Então, eu sou totalmente favorável a esse tipo de abordagem, esse tipo de situação, de material, de ferramenta, né, de avaliação, para que nenhuma dessas duas coisas que eu mencionei, fraudes e dar às pessoas corretamente o seu direito, aconteçam de maneira correta. Então, dessa forma, como está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, cria-se, então, essa figura da avaliação biopsicossocial para que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. O meu questionamento nesse momento é que o modelo que a gente tem, os modelos que nós temos atualmente, a forma como esse modelo é aplicado, a forma como ele funciona, ele mais cria obstáculo do que acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Aliás, esse é o meu tema, é o meu trabalho de mestrado, em que eu defendo que essa avaliação atualmente cria proporcionalmente muito mais obstáculos. E eu tento demonstrar ali por que ela cria mais obstáculos do que cria acesso. Por que ela cria mais barreiras do que pontes. Então, porque nós vemos no dia a dia, na prática, muito mais gente sendo tolhida, criando-se obstáculos para essas pessoas, muito mais gente sendo afastada dos seus direitos por conta da aplicação equivocada, atrapalhada, o nome que você quiser dar, e eu vou falar isso no próximo vídeo, no último vídeo da série, os problemas atuais da avaliação biopsicossocial. Então acompanhe aí, são 6 vídeos, acompanhe todos eles, para que você tenha uma expansão aí da sua compreensão em relação a isso. Se você é uma pessoa com deficiência, eu digo que esse é o assunto principal.
Você pode tentar entender tudo em relação à pessoa com deficiência. Se você não entender o que é uma avaliação biopsicossocial, você vai ficar revoltado com relação a muita coisa. Então, a questão é principalmente essa. Em relação aos objetivos, a gente vai dividir aqui esse vídeo de hoje em 5 principais áreas que a avaliação, quando ela certifica, quando ela classifica, quando ela faz o real enquadramento e justo, né, da pessoa com deficiência, são 5 as principais áreas de acesso da pessoa com deficiência a esses direitos. Primeiro, a questões previdenciárias. Segundo, a questões tributárias. Terceiro, a questões do servidor público especificamente. Quarto, a questão de benefícios assistenciais ou assistência social à pessoa com deficiência. E quinto e último, e não menos importante, a políticas públicas para pessoas com deficiência. Então a gente vai falar um por um para que você tenha uma dimensão maior disso aí. Em relação ao primeiro item, que é a questão previdenciária, entenda, quando a gente fala de questão previdenciária, de benefício previdenciário, de direito previdenciário, a gente está falando de direitos que as pessoas acessam eles por 2 caminhos. Primeiro caminho, eles têm que pagar por isso. A Previdência Social no Brasil é paga, é descontada do trabalhador, ou o trabalhador contribui de forma voluntária. De alguma forma, a Previdência Social recebe do trabalhador uma parte, uma cota à parte, para que no futuro, em algum momento, em alguma necessidade, ele possa usufruir de algum direito que a Previdência vai dar para ele. Então, quando a gente está falando aqui de direito da pessoa com deficiência, direito previdenciário da pessoa com deficiência, a gente tem que pensar que essa pessoa, em algum momento da vida dela, teve que contribuir financeiramente para a Previdência Social. Então, isso é uma primeira questão. Então, para que serve, nesse aspecto, a avaliação biopsicossocial? Bom, ela é importante para evitar fraudes, ok, até aí eu concordo plenamente. A grande questão é que o modelo atual da avaliação biopsicossocial, ele tem sido mal utilizado, ele tem sido usado de forma completamente deturpada, ele tem sido usado de forma completamente equivocada em todos os lugares do Brasil, seja em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no norte do Brasil, no extremo sul, não interessa onde é, a gente vê diariamente exemplos de deturpações incríveis com relação à aplicação da ferramenta de avaliação biopsicossocial, que hoje são as perícias médicas e sociais. Eu não estou aqui atacando peritos e nem o modelo efetivamente, eu estou dizendo que o modelo que existe hoje, que a gente vai explicar como que funciona exatamente o modelo no próximo vídeo, como eu já falei aqui agora há pouco, esse modelo é usado de forma incorreta, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. E o que gera obstáculos para que essas pessoas com deficiência tenham acesso aos seus direitos. É muito incomum, por incrível que pareça, ver uma pessoa com deficiência acessar um direito previdenciário, seja no INSS, seja no serviço público, pela via administrativa. Ela sempre ou quase sempre vai ter que acessar o judiciário, o poder judiciário brasileiro, para poder tentar garantir o seu direito. Então, não faz o menor sentido. Não faz sentido porque tem alguma coisa errada acontecendo. Não é possível que 90% ou mais das avaliações biopsicossociais hoje no Brasil constatem o não enquadramento da pessoa com deficiência. Tem alguma coisa errada nisso. 90% ou mais das pessoas que vão ali não têm deficiência. Entendem o que eu estou querendo dizer? Segundo, isso gera uma onerosidade sem tamanho para o Estado brasileiro, porque a pessoa já se submete ali às perícias, isso já gera custo para o Estado, gera custo para a pessoa, e a pessoa vai ter que acessar a justiça, que é custosa, tanto para a pessoa quanto para o próprio Estado. Então, isso tudo é uma questão assim que precisa ser reavaliada imediatamente. Mas a gente precisa entender aqui nesse caso que a primeira questão aqui que está envolvida nisso, é justamente
o objetivo de alcançar direitos previdenciários para essas pessoas. E aí, só para poder você entender essa parte previdenciária, não só aposentadorias, mas também benefícios por incapacidade temporário, o antigo auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente, o antigo aposentadoria por invalidez, pensões também, e a questão de habilitações e reabilitações profissionais no INSS. Ok? Então, um dos objetivos da avaliação biopsicossocial é justamente nesse sentido. O segundo item, ou a segunda questão que a gente vai abordar aqui, são as questões tributárias. Então, perceba, a pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, tem direito a isenções tributárias. Lá no Código Tributário Nacional, nós temos a figura da isenção. O que é a isenção? É a autorização que é dada por lei para que determinadas pessoas não necessitem de pagar determinados impostos. Então, a nível federal, nós temos o imposto de renda, nós temos o IPI, que é o Imposto de Produção Industrial, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, a nível estadual temos o ICMS, temos o IPVA, a nível municipal temos o IPTU, entre outros, tá? E aí, perceba, tanto para questões previdenciárias quanto para questões tributárias, a pessoa com deficiência terá que se submeter a avaliações biopsicossociais para ter acesso a esses direitos. E aqui vai uma crítica assim, bastante severa da minha parte, porque a falta de termos um modelo unificado, um cadastro único que dê à pessoa com deficiência um certificado, uma declaração que ela é uma pessoa com deficiência, para todos os fins, para todos os efeitos legais, gera necessidade de que ela passe por infinitas avaliações biopsicossociais. Está percebendo? Então, se a pessoa precisar de uma aposentadoria, ela precisa passar pela avaliação. Se ela for fazer isenção de imposto de renda, ela tem que passar por outra avaliação. Se ela for fazer uma isenção de PVA, ela tem que fazer outra avaliação. Se ela for fazer uma isenção, enfim, e por aí vai a vida toda nessa agonia. Isso é uma agonia. E isso, na opinião de vocês, coloca aí no comentário do vídeo. Isso gera facilidade ou gera obstáculos para o acesso aos direitos da pessoa com deficiência? É claro que gera obstáculo. É evidente que gera obstáculo. Porque para a pessoa, vamos pensar, né, no brasileiro médio, comum, como é que a pessoa vai disponibilizar tempo, dinheiro, conhecimento para poder fazer isso tudo? E é uma coisa completamente burocrática, complicada, que ninguém consegue enfiar na cabeça. Porque a primeira coisa que a pessoa vai necessitar para fazer a avaliação é de um laudo médico. Vamos pensar nas pessoas um pouco mais carentes, com renda baixa. A gente já vai falar nisso daqui a pouco. Para cada um dos direitos, precisa de um laudo médico. Quanto tempo leva para a pessoa conseguir um laudo médico no SUS? Estão entendendo onde eu quero chegar com essa história? Então, primeiro falamos das questões previdenciárias, junto ao INSS. Estamos falando agora das questões tributárias. Somente iniciando desses dois itens, a gente já percebe que a questão da avaliação biopsicossocial é complexa, é equivocada, é utilizada de forma equivocada nesse momento. E só gera obstáculo para essas pessoas. O terceiro item que a gente vai comentar aqui nesse vídeo é sobre as questões ligadas relativas aos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Nesse aspecto, nós temos as questões do próprio acesso ao serviço público através das avaliações que são feitas nos concursos públicos, o que é uma questão altamente polêmica, porque nós percebemos que hoje a grande maioria das pessoas com deficiência acabam sendo prejudicadas nesses concursos e são eliminadas ou têm o problema de tomar posse, e aí tem que fazer o ajuizamento do problema e que gera despesa, tempo, desgaste, inclusive emocional, e acaba atrapalhando a vida da pessoa. Depois do acesso, vamos pensar que ela conseguiu passar por tudo isso, ela vai ter lá a questão, em algum momento da vida dela, ela vai precisar se aposentar.
né? E aí, pasmem, eu tenho casos aqui que a gente trata de pessoas que entraram no serviço público pela cota de pessoa com deficiência e agora, na hora de aposentar, elas são obrigadas a fazer uma avaliação biopsicossocial para provar que elas são pessoas com deficiência. Então eu costumo dizer o seguinte, a deficiência, a não ser que seja por um milagre, eu acredito em milagres, ela não regride. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de regressão de deficiência, eu conheço casos de progressão. Agora, de regressão, eu desconheço. Em pessoas. E aí, olha o absurdo disso. E vou além. Conheço casos de servidores públicos que entraram na vaga de pessoa com deficiência através da avaliação lá atrás e agora, na hora da saída, passaram pela avaliação e foram reprovadas. E aí eu pergunto, é a pergunta que eu faço quando a gente vai ajuizar a questão, né? Como que pode essa pessoa lá atrás ter sido avaliada como uma pessoa com deficiência e agora ela ter sido avaliada como uma pessoa que não tem uma deficiência? Por incrível que pareça, isso é fato, é real, não é um pensamento da minha cabeça, ok? Então, são essas questões que envolvem os servidores públicos. Além disso, tem as questões relativas à pensão do servidor público ou os seus dependentes também, né, que tenham algum tipo de deficiência. E, por último, a questão da redução de jornada dos servidores federais, que já existia desde 1990, e agora, a partir de dezembro de 2022, essa legislação estendeu esse direito da redução de jornada sem redução de vencimentos para pessoa com deficiência ou para pessoas que tenham dependentes com deficiência, também servidores estaduais e municipais. Ou seja, atualmente servidores municipais, estaduais e federais têm direito à redução de jornada, pessoas com deficiência sem redução de vencimento ou pessoas que não tenham deficiência, mas que tenham dependentes, filhos, maridos, esposas, pai, mãe, na sua dependência com deficiência em casa. Ok? Isso é uma coisa já que foi uniformizada pelo STF agora em dezembro de 2022. Então a avaliação biopsicossocial ela tem por objetivo dar acesso a essas pessoas que são servidores públicos a esses direitos que eu acabei de mencionar para vocês. Em quarto lugar, eu quero comentar agora sobre questões assistenciais, especialmente voltadas para a comunidade de pessoas mais carentes, de baixa renda. Então nós temos aí o BPC-LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada, ou Amparo Social, como vocês quiserem chamar, que eu acho que é interessante que tenha a avaliação médica e a avaliação social para pessoas com deficiência de qualquer idade, inclusive crianças e adolescentes. Todavia, a forma como essas questões são avaliadas, eu não tenho outra palavra para colocar. Eu faço muito BPC para pessoa com deficiência, especialmente para crianças e adolescentes, e vejo mães desesperadas porque não conseguiram um direito para o seu filho e relatam experiências de distrato, maltrato, falta de respeito, preconceito, crianças com autismo que infelizmente alguns peritos tratam como crianças mal educadas pelas mães, ou seja, a ferramenta da avaliação biopsicossocial sendo utilizada de forma completamente incorreta, completamente desajustada nessas situações e torna a situação dessas famílias uma tragédia, né? A gente tem aqui casos muito emblemáticos de pessoas que perambularam anos pelos corredores do INSS para conseguir um benefício para uma criança, para um adolescente, ou até mesmo para um adulto ou idoso com deficiência, e infelizmente não conseguiram, porque todas as vezes tinham o seu direito barrado por conta de avaliações mal feitas. E isso é terrível, terrível, sem precedentes na história do direito brasileiro. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar, isso tem que ter uma mudança, isso tem que ter uma outra leitura, especialmente para essas camadas mais necessitadas. Não que eu seja contra a avaliação, eu sou a favor da avaliação, mas que essa avaliação seja feita de forma respeitosa, digna e humanizada.
para essas pessoas, seja em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer município. Além do BPC, eu quero destacar aqui mais 2 direitos de pessoas de baixa renda, né, que é a possibilidade de passe livre interestadual e municipal e intermunicipal, que vai depender também da avaliação biopsicossocial e, de novo, eu sou obrigado a falar, na maioria das vezes acaba sendo negado porque disse que a pessoa não se enquadra na condição que precisava e, além disso, também a possibilidade do saque do FGTS para aquisição de próteses e órteses para que seja dada àquela pessoa uma condição melhor de vida. E também o acesso ao tratamento de saúde através do SUS de maneira prioritária. Isso tudo é muito importante que as pessoas saibam e também saibam que para poder acessar tudo isso, elas vão ter que se submeter a essa chamada avaliação biopsicossocial. Por último e não menos importante, eu queria aqui trazer a questão das políticas afirmativas e de acesso universal ou políticas públicas para pessoas com deficiência. E aí eu vou assim, bem direto ao ponto, né? Existem muitas formas de políticas públicas, como cotas para empresas particulares, cotas de concurso público, cotas em universidades e cursos técnicos, a questão da acessibilidade no transporte público, a questão da acessibilidade na saúde, na educação. Existem milhares de exemplos que a gente poderia passar aqui horas dando exemplos funcionais, coisas que funcionam de verdade em vários lugares no Brasil e no mundo, mas o que eu quero chamar a atenção, na verdade, é que, na minha opinião, nesse momento, 8 anos após a edição da Lei Brasileira de Inclusão, os maiores responsáveis pela aplicação dessa lei, no meu modo de ver, são os municípios, porque as pessoas moram nos municípios, as pessoas não moram na União, nem nos estados, as pessoas moram nos municípios. E é justamente nos municípios que essas políticas de acessibilidade, essas políticas afirmativas, elas precisam acontecer. Porque as pessoas estão ali. E, curiosamente, no último censo de 2010, o IBGE fala que somos quase 24% da população de pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência estão morando nas cidades, sua grande maioria mora nas cidades, e é ali que as políticas afirmativas públicas precisam acontecer. Infelizmente, isso não é uma realidade. Os municípios desrespeitam, viram as costas de forma assim assintosa para essa questão, independentemente de termos uma lei que indica a obrigação, a responsabilidade do gestor público e do município em fazer esse tipo de política afirmativa para essas pessoas. É raríssimo, por exemplo, ver algum município no Brasil, por aí afora, não estou falando de estados mais pobres, mais longe, não, eu estou falando no Sudeste. Municípios do Sudeste que têm uma secretaria especial no município voltada à pessoa com deficiência. Eu conheço municípios que têm secretarias voltadas aos direitos dos animais, acho justo, bacana, bonito, e que não tem uma secretaria voltada para pessoas com deficiência. É no mínimo estranho pensar dessa forma, mas é a realidade. Então, a grande minoria, a esmagadora minoria dos municípios brasileiros não tem sequer nenhuma pessoa destacada para tratar desses assuntos. Você vai ver isso nas capitais, em municípios maiores. Fora isso, sem chance. Você não vai ver isso nos municípios da maioria dos estados brasileiros. O que significa dizer que a Lei Brasileira de Inclusão está sendo descartada por essas pessoas, pelos gestores públicos, de forma criminosa e mesmo sendo quase 24% da população. Será realmente que essas pessoas não precisam de políticas públicas de acesso
aos seus direitos fundamentais e essenciais, como educação, saúde, previdência, entre outros? Será mesmo? Eu acho que sim, né? Eu creio que sim, tenho certeza que sim, mas infelizmente a gente não vê essas políticas afirmativas sendo implementadas na grande maioria dos municípios brasileiros. Gente, eu quis tentar aqui nesse vídeo trazer para vocês a importância e o objetivo da avaliação biopsicossocial. Ela serve para que as pessoas com deficiência tenham acesso aos seus direitos. E aqui fica a minha crítica. E a minha pergunta para você, que eu quero que você responda, coloque aqui embaixo nos comentários. Os modelos atuais, o que acontece atualmente no Brasil com relação às avaliações biopsicossociais, geram acesso aos direitos para as pessoas com deficiência? Sim ou não? Coloca aqui embaixo, responde para mim aqui. Quero dizer para você que nós atuamos, nosso escritório atua em todos os municípios do Brasil de forma 100% digital. Se você precisar da nossa atuação, vai ficar um videozinho aqui no final explicando como é que isso funciona. Eu, se fosse você, eu veria, porque é bem interessante como a gente explica o funcionamento disso para todo mundo. Agradecer a você que ficou até aqui o final comigo. Pedir que novamente você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, aperta aí o sino para receber as notificações, deixa um joinha se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, e quero deixar o meu abraço para você, meu muito obrigado e até o próximo.